Sabe aquela ideia de uma pílula mágica para resolver tudo? E se a resposta para a dor crônica for o exato oposto disso? E se for, na verdade, um plano totalmente pessoal? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar num estudo fascinante que investigou exatamente essa questão. Como a cannabis, quando é adaptada para cada pessoa, pode de fato transformar a vida de mulheres que convivem com a dor. Ok, então o nosso roteiro aqui é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o tamanho do problema, o que é essa crise da dor crônica. Depois, a gente mergulha de cabeça no estudo que usou o cannabis de um jeito bem diferente. Aí vamos ver os resultados, que são bem surpreendentes, e o efeito cascata que isso teve na vida das participantes. E para fechar, a gente vai falar da grande sacada de tudo isso, o poder da personalização. Olha, essa frase aqui, ela é forte, né? Isso aqui não é só uma citação. É um retrato da vida de alguém, contado pelas próprias participantes do estudo. Ela já nos coloca bem no centro da questão e mostra o tamanho da transformação que estava em jogo aqui. Então vamos lá. Para começar, vamos entender o problema que esse estudo queria resolver. Afinal, o que é exatamente a dor crônica? E por que ela afeta tanta gente de um jeito tão profundo? O ponto principal é que dor crônica não é só uma dor física, sabe? Ela vai muito além. É uma condição que mexe com tudo, com a biologia, com a psicologia e com a vida social da pessoa. Por isso que os especialistas chamam de síndrome biopsicossocial. Ou seja, ela afeta a saúde mental, o trabalho, os relacionamentos, impacta a vida de uma forma completa mesmo. E a dimensão disso é gigante. Pensa só, no mundo todo, 1 em cada 5 pessoas convive com dor crônica. É muita gente. E os estudos ainda mostram que esse fardo é ainda maior para as mulheres, o que acende um alerta importante para essa disparidade. Pois é, e a dor crônica, ela raramente anda sozinha. É como se fosse a primeira peça de um dominó que cai. Ela derruba a saúde mental, a carreira, as relações sociais. E aí, muitas vezes, a pessoa entra num ciclo vicioso, dependendo de remédios que até prometem o alívio, mas que nem sempre resolvem o problema de verdade, a longo prazo. É exatamente aqui que este estudo entra em cena. Porque em vez de seguir o caminho padrão, de procurar uma dose única que funcione para todo mundo, os pesquisadores fizeram algo diferente. Eles testaram uma ideia que parece simples, mas é meio radical. E se o tratamento fosse totalmente feito sob medida para cada pessoa? Então, como foi esse estudo? Bom, eles acompanharam 29 mulheres, cada uma com um tipo diferente de dor crônica. Usaram extratos de espectro completo da cannabis, ou seja, a planta inteira, não só uma parte isolada. Mas o pulo do gato, a grande inovação, estava aqui. Não tinha dose padrão. A receita era criada e ajustada individualmente para cada uma delas. Tá, mas como isso funcionava na prática? O processo tem um nome técnico, titulação, mas a ideia é bem colaborativa. Funciona assim. Começa com uma dose bem baixinha e, aos poucos, vai aumentando. Mas o mais importante é que esse ajuste é todo baseado no que a paciente relata. O objetivo não é chegar num número X, mas sim encontrar aquele ponto de equilíbrio perfeito para aquela pessoa. É uma verdadeira parceria entre médico e paciente. E olha só isso aqui. Aqui a gente vê o poder da personalização acontecendo. É impressionante a diferença, né? Uma paciente precisou aumentar bastante a dose para chegar no ponto ideal dela. Já a outra começou com a dose praticamente perfeita e quase não precisou de ajuste. Isso aqui mostra na prática, com dados, que não existe mesmo uma fórmula única. E essa é a moral da história. O sucesso do tratamento não veio de uma fórmula mágica do extrato. Veio da flexibilidade, da capacidade de adaptar a fórmula para cada pessoa. A personalização, no fim das contas, foi a grande chave. Ok, tudo isso é muito interessante. Mas e os resultados? Funcionou? O que os números dizem sobre a eficácia dessa abordagem tão personalizada? Vamos começar pelo número que mais chama atenção, 100%. É isso mesmo. Todas, sem exceção, todas as 29 participantes do estudo relataram algum tipo de melhora na dor. Olha, em estudos clínicos, um resultado unânime como esse é uma coisa raríssima. É muito significativo. E os benefícios não pararam na dor, não. Quase 90% delas passaram a dormir melhor. E para quem vive com dor crônica, dormir bem não é luxo. É fundamental, é a base da recuperação. Melhorar o sono significa quebrar aquele ciclo vicioso em que a dor piora o sono e o sono ruim piora a dor. E o impacto foi além do corpo, chegando também na saúde mental. Mais de 3/4 das participantes que sofriam com ansiedade sentiram uma melhora importante. Isso só reforça aquela ideia do começo, lembra? A abordagem não estava tratando só um sintoma isolado, mas a pessoa como um todo.
Beleza, os números são óticos, mas agora vamos sair um pouco dos gráficos e entrar na vida real. Como é que essas melhoras todas se traduziram no dia a dia dessas mulheres e de suas famílias? O contraste é gritante. De um lado, uma vida que era praticamente definida pela dor, pela ansiedade, pelas limitações. Do outro, uma vida com alívio, com mais atividades, mais vida social. Essa análise das respostas das próprias pacientes deixa muito clara a transformação. Foi uma passagem de uma existência de sofrimento para uma de recuperação, de voltar a participar das coisas. E essa mudança toda tem um número concreto também: 66%. 2/3 das pacientes conseguiram diminuir ou até parar de vez com outros analgésicos que tomavam. E o que isso quer dizer na prática? Menos efeitos colaterais, menos gastos e uma sobrecarga de remédios bem menor no organismo. Bom, e com tudo isso, a gente chega ao ponto central. Qual é a grande mensagem desse estudo? O que podemos aprender com ele e o que isso pode significar para o futuro? E essa aqui talvez seja a descoberta mais importante de todas. Sabe o que eles viram? Que não importava o diagnóstico. Não importava se a dor era de fibromialgia, de enxaqueca, a dose ideal não tinha a ver com a doença, mas sim com a resposta de cada corpo de cada pessoa. O foco mudou completamente, saiu da doença e foi para o paciente. E a gente termina com esta reflexão. Se a dor que cada um sente é única, o tratamento não deveria ser único também? O que este estudo parece indicar é que, para problemas complexos como a dor crônica, talvez o futuro da medicina não seja achar uma resposta que sirva para todo mundo, mas sim aprender a encontrar a resposta certa para cada um.